Olá e muitas boas-vindas a esta análise profunda. Hoje a nossa missão é muito clara e super especial. É uma pauta feita totalmente sob medida, né? Exatamente. A mesa aqui está simplesmente cheia de anotações do capítulo 4 sobre orientação e movimentos da Terra. E tudo estruturado a partir daquele material fantástico enviado pela professora Fabiana. Isso aí. Foi um material criado especialmente para ajudar a galera da terceira série do ensino médio a, destruir mesmo na prova de geografia. A ideia é garantir a nota máxima da turma, com certeza. E o foco não é só decorar a matéria, sabe? Ah, não. Longe disso. Para quem acha que esse assunto se resume a decorar pontos cardeais ou o tempo exato de uma translação, a realidade é muito mais fascinante. Pois é. O objetivo aqui é compreender a mecânica do mundo. Como a humanidade aprendeu a se localizar no espaço e por que o nosso planeta funciona como uma engrenagem perfeita, mas que está em constante mudança. É uma jornada e tanto. A gente vai passar pela poesia das direções imaginárias, pelos satélites, por anomalias magnéticas e até chegar naqueles movimentos orbitais bem complexos. Aqueles que ditam eras glaciais inteiras, né? É um material muito rico. Certo. Vamos destrinchar isso. Vamos lá. O capítulo já começa de um jeito bem inusitado, trazendo a canção Geografia Sentimental da banda Cinco a Seco, composta pelo Léo Bianchini e pelo Vinícius Calderoni. É uma abordagem bem poética para abrir um assunto tão técnico. Eu acho um máximo. A letra brinca com aquelas localizações imaginárias tipo Arroio do Desassossego, o Rio Melodia, e usa isso para ilustrar algo muito real, que é essa necessidade humana visceral de representar lugares, né? De encontrar caminhos. Exato. Essa vontade de mapear o desconhecido meio que se confunde com o próprio surgimento da nossa espécie. O que é fascinante aqui é que, nos primórdios, essa orientação não tinha nada de poesia. Era pura sobrevivência. Tipo achar o caminho de volta para a caverna antes de escurecer. Isso. Encontrar comida, água, abrigo. Depois, conforme a gente foi evoluindo, essa mesma capacidade mental de se localizar virou a chave para as rotas comerciais marítimas. Para táticas em campos de batalha também, né? E a busca por recursos. Exatamente. Deixou de ser só sobrevivência primária e virou geopolítica e economia. E muito antes da gente ter um GPS no celular ditando o caminho, os primeiros referenciais eram literalmente o céu, o movimento aparente do Sol. O primeiro grande sistema global de posicionamento, por assim dizer. Notar onde o Sol nasce estabeleceu o leste, o nascente. E onde ele se põe, definiu o oeste, o poente. Até a palavra orientação vem dessa busca pelo Oriente. E à noite, a abóbada celeste funcionava como um mapa gigante. No hemisfério norte, o pessoal olhava para a estrela polar. Que fica paradinha lá no eixo de rotação. Perfeito. Ela dá uma âncora constante para o norte. Já no hemisfério sul, como a polar não aparece, a constelação do Cruzeiro do Sul assumiu esse papel. Até o século XVIII, olhar para cima era a regra absoluta. E aí a gente tem a revolução dos instrumentos. Quando a humanidade parou de depender só de um céu sem nuvens. A invenção chinesa da bússola muda todo o jogo. Aquela agulha imantada bailando sobre a rosa dos ventos permitiu navegar em mar aberto no escuro. E dessa agulhinha, a gente dá um salto gigante para o GPS, o Global Positioning System. Que tem uma história bem focada em conflitos, né? Foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Era tecnologia militar pura. Totalmente. E hoje conta com 24 satélites na órbita da Terra, está em tudo, nos mapas dos computadores, nos rastreadores de compras online, na aviação. Ah, e fazendo um gancho super importante, uma dica de ouro para a prova da turma da professora Fabiana. A gente precisa fixar bem a rosa dos ventos. Com certeza é essencial dominar as direções. São 4 pontos cardeais, 4 colaterais e 8 subcolaterais. Tem um exemplo prático excelente num dos exercícios do material. Aquele do avião. Esse mesmo. Imaginando um avião que sai lá de Goiânia, em Goiás, rumo a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Num voo sem escalas, ele voa obrigatoriamente na direção sudoeste, a famosa sigla SW. É a aplicação direta dos pontos colaterais no mapa real do Brasil. Quem está anotando para a prova não pode esquecer disso.
E, bom, falando em direções, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente acha que o norte é uma coisa só, Quem né? diria? O material aponta que existem 3 tipos de norte, mas 2 são os grandes protagonistas nas provas. É fundamental desmistificar isso. Tem muita confusão entre o norte geográfico e o norte magnético. Conta pra gente como a galera deve separar isso na cabeça. Olha, o norte geográfico, ou verdadeiro, é a convenção cartográfica. É aquele ponto matemático no topo do globo por onde passa o eixo de rotação da Terra. Aquele que a gente vê nos globos terrestres de escola, fixo. Exato. Já o norte magnético é para onde a agulha da bússola aponta de fato, e ele é gerado pelo movimento do metal líquido no núcleo da Terra. E ele não fica parado, né? De jeito nenhum. Ele se move o tempo todo. A diferença entre o norte geográfico e esse norte magnético é o que a gente chama de declinação magnética. E não é pouca coisa. O texto cita que em 2015 o polo magnético estava uns impressionantes 1.500 quilômetros de distância do polo geográfico. Imagina navegar ignorando uma diferença de 1.500 quilômetros. O desastre que seria. E falando em desastre ou confusão na navegação, tem uma anedota histórica incrível nos exercícios de aprofundamento do material. Lá de 1538. A história do João de Castro. Eu sou fascinada por essa parte. O cara era um navegador português, estava ali perto de Bombai, na Índia. Ele colocou a bússola dele num rochedo e a agulha simplesmente enlouqueceu. Inverteu e apontou direto para o sul. Se conectarmos isso ao panorama geral da geologia, a explicação é de explodir a cabeça. Esse rochedo tinha minerais de ferro que funcionavam como um fóssil magnético. Um registro do passado. Sim, o campo magnético da Terra já sofreu várias inversões ao longo do tempo geológico. As rochas do assoalho oceânico e essas lavas antigas guardam a memória de épocas em que o norte magnético estava lá no sul. O magnetismo daquela pedra era tão forte que sequestrou a bússola do cara. Imagina um susto no século XVI. E isso puxa um detalhe maravilhoso de um texto complementar do material sobre a cartografia em si. A questão de como a gente desenha os mapas. Exatamente. Os mapas convencionam o norte para cima. Isso meio que vicia o nosso olhar. A gente olha um mapa com sul para cima e acha que está errado. Mas não é um erro técnico. No espaço sideral não tem em cima ou embaixo. Colocar o norte no topo foi só uma quebra de convenção cartográfica que virou padrão por causa do domínio europeu na era das navegações. Ver o mundo de cabeça para baixo ajuda a gente a ter consciência de que mapas são construções culturais. Perfeito. É um exercício de perspectiva. E já que estamos falando de desconstruir a forma como a gente vê a Terra, vamos guiar a discussão para a dança do planeta, os movimentos. Porque a Terra passa longe de ser uma esfera perfeita. Devido a esses movimentos contínuos, ela é achatada nos polos e dilatada no Equador. O famoso formato geoidal. Isso. E o primeiro grande motor desse formato é a rotação. Que é o movimento da Terra em torno do próprio eixo, fluindo de oeste para leste. E os números aqui são super precisos para quem vai fazer a prova. Não são exatamente 24 horas, né? Dá um giro completo. É uma precisão absurda. E quais são os impactos diretos disso? Bom, a ocorrência dos dias e das noites, claro, a criação do sistema de fusos horários para a gente organizar a sociedade, a direção dos ventos e das correntes marinhas por causa do efeito Coriolis e, como já falamos, o próprio formato geoidal. Então, o que tudo isso significa na prática? Quando a gente junta o outro movimento, a translação. A translação é o nosso calendário anual, a jornada da Terra ao redor do Sol. Que leva 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. E são justamente essas horas extras que obrigam a gente a ter o ano bissexto. Aquela correção a cada 4 anos com o dia 29 de fevereiro, para o calendário não perder o compasso com o clima. E o clima é o grande ponto aqui para as provas de avaliação. Porque a translação sozinha não faria muita coisa sem a inclinação do planeta. O eixo de inclinação da Terra de 23,5 graus. Essa combinação, translação mais o eixo inclinado, é o que gera as estações do ano. E os solstícios e equinócios. Tem exemplos muito práticos disso no material para a galera fixar. Por exemplo, a questão da latitude.
Sim, a latitude importa muito. Lá no Equador, quase não tem variação de iluminação o ano todo. A incidência de luz é muito direta. Exato. Já nas zonas temperadas e polares, a diferença de radiação entre o verão e o inverno é brutal. O texto dá o exemplo de Macapá versus Porto Alegre. É um contraste perfeito. Em locais no Equador, como Macapá, o padrão de sombras ao longo do ano é muito diferente de Porto Alegre, onde as sombras são sempre mais longas porque o sol nunca fica exatamente a pino, nos 90 graus perfeitos. Tem um caso genial sobre a sombra em Brasília também. Pensa no dia 21 de junho. Que é o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no norte. Isso. Se você estiver em Brasília, ao meio-dia, o prédio do Congresso Nacional vai projetar a sombra dele diretamente para o sul. Porque a maior incidência de raios solares perpendiculares está lá no hemisfério norte, no Trópico de Câncer. A arquitetura do prédio acaba funcionando como um relógio de sol gigantesco denunciando essa inclinação. É a geografia acontecendo visualmente na nossa frente. Agora, eu fiquei realmente chocado com uma informação que aparece mais para frente no material. A Terra realiza 14 movimentos no total. É uma verdadeira máquina coreografada. 14 movimentos é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, para não sobrecarregar quem está estudando para a prova, vamos focar nos principais. O material tem um quadro Saiba Mais, que detalha 4 movimentos de longo prazo que alteram o clima global. Os famosos ciclos de Milankovitch. É aqui que a gente entende o tempo profundo da geologia. A Terra age como um peão planetário. Explica um pouco dessa dança de longo prazo para a gente. O primeiro é a obliquidade do eixo, certo? Isso, aquela inclinação de 23 graus e meio que a gente mencionou. Ela não é fixa para sempre. Ela varia. Varia sutilmente, entre 22,1 e 24,5 graus, ao longo de dezenas de milhares de anos. E quanto maior a inclinação, mais extremas ficam as estações do ano. E o segundo movimento? É a oscilação do eixo, a precessão. Lembra da imagem de um peão perdendo a força e começando a bambolear? Sim, que ele fica girando a ponta em círculos. A Terra faz exatamente isso. Hoje o nosso eixo norte aponta para a estrela polar. Mas, por causa desse bamboleio, daqui a 14 mil anos o nosso polo norte vai apontar para outra estrela. A estrela Alfa Lyrae. O céu noturno vai ser completamente diferente. E o terceiro movimento? A excentricidade da órbita. A nossa órbita ao redor do Sol é elíptica, mas ela pode ficar um pouco mais circular. A variação é bem pequena, entre 0 e 0,006%. Mas mesmo sendo pouco, já altera a quantidade de energia solar que a gente recebe, né? Com certeza. É um dos gatilhos para as eras glaciais. E, por fim, o quarto movimento é a precessão dos equinócios. Que é um ciclo de 22 mil anos. Exato. Ele inverte a posição das estações na órbita. Hoje, o verão aqui no hemisfério sul acontece quando a Terra está mais perto do Sol, no periélio. Que daqui a 11 mil anos vai ser o inverso. O nosso verão vai ser quando a Terra estiver lá longe. O que vai deixar os nossos verões mais brandos e os invernos muito mais rigorosos. É impressionante pensar nessa escala de tempo. Bom, vamos fazer aquele resumo focado para a galera da professora Fabiana garantir o 10 na prova. Vamos lá, repassar os pontos principais. A gente começou com a história mais poética da orientação, fomos para a evolução da bússola até chegar na rede de satélites do GPS. E diferenciamos muito bem os nortes. O geográfico, que é a convenção matemática do eixo, e o magnético, que é ditado pelo núcleo da Terra e não paraqueto. Sem esquecer da declinação magnética que quase enlouqueceu o João de Castro. Depois desmistificamos a mecânica do planeta. A rotação ditando nossos dias e noites em 23 horas e 56 minutos. A translação junto com o eixo inclinado, criando nossas estações do ano e o ano bissexto. E finalizamos com esses movimentos milenares, esses ciclos do peão planetário que moldam o clima global. Tudo bem mastigado para mandar bem na avaliação? Isso levanta uma questão importante sobre o que significa estudar tudo isso. Aprender a geografia da Terra não é apenas memorizar dados para preencher um gabarito. Definitivamente não. É perceber que nós vivemos numa nave espacial dinâmica. Os nossos referenciais mudam, os polos magnéticos já se inverteram várias vezes,
o eixo bamboleia, nada tão estático quanto parece impresso nos mapas de papel. E isso me traz a uma reflexão final, algo para o pessoal levar para além da prova da professora Fabiana. O que você tem em mente? O material mencionou que daqui a 14 mil anos o nosso eixo vai apontar para uma nova estrela-guia, a Alfa Lyrae, e que o campo magnético pode sim se inverter novamente no futuro geológico. É uma certeza científica, eventualmente vai acontecer. Então, quando o norte físico e o magnético que a gente conhece virarem literalmente de cabeça para baixo nesse futuro distante, como as futuras civilizações vão se adaptar? Ou até mesmo a natureza, né? Pensa nas espécies de aves que migram sendo guiadas apenas pelo instinto magnético. Exato, como a própria infraestrutura dos nossos satélites e redes de computadores vai lidar com isso. A nossa geografia sentimental vai ter que ser inteiramente reescrita quando o compasso da Terra apontar para um destino completamente novo. É uma imagem grandiosa de se ter em mente. Lembra a gente de que somos apenas passageiros observando uma fração minúscula do tempo desse planeta. Um excelente fechamento para esse nosso mergulho nas engrenagens do mundo. Desejamos uma prova brilhante para toda a turma e a gente se encontra na próxima análise profunda. Até lá!